realmente falam pelo chat. Então vamos lá, tocar o barco para frente. Nós já falamos agora de 3 cartas, né? Aí simultaneamente seria a carta de Paulo a Timóteo, e também falamos da carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, dando sequência, falaremos agora da carta do apóstolo Paulo que ele escreveu enquanto estava preso, né? Que são chamadas epístolas da prisão. Então, nós vimos aqui as epístolas do apóstolo Paulo, às igrejas, às comunidades. Vimos as epístolas pastorais. Agora, veremos as epístolas que Paulo escreveu na prisão. Então, vamos começar aqui falando sobre o comentário de Norman Harrison. Ele escreveu em seu livro Efésios, um Evangelho das Regiões Celestiais. Ele diz: aquele que se aproximarem da carta aos Efésios, na atitude de ceder humildemente à necessidade da sabedoria celestial, na mente ativa do Espírito Santo, de olhos do coração iluminados, surgirá das páginas da epístolas para ser registrado no reino da alma, o retrato da vida mais extasiante que alguém possa esperar ter sem ser, agora transportado ao próprio céu. Então, quando nós lemos a Efésios, é um sentimento que verdadeiramente estão sendo conduzidos ao céu. Paulo foi muito feliz quando escreve a sua carta aos Efésios. Ele trata muito bem o mundo espiritual, a batalha espiritual, e é sobre isso que nós vamos ver agora. O autor é Paulo, sem muita discussão. Ele estava preso quando escreve essa carta. A sua data é do ano 60 depois de Cristo. A destinatária, a igreja de Éfeso, a mesma igreja na qual Cristo iria escrever uma carta também a ela, através do apóstolo João. O objetivo dessa carta era levar os cristãos gentios e judeus de Éfeso a viverem como uma igreja. E o verso principal da carta é o capítulo 2, verso 13 ao 15, e a mensagem central: a forma da nossa salvação implica em vivermos como uma igreja unida. Gente, não tem como sermos uma igreja que verdadeiramente vamos morar no céu se nós não desenvolvermos o princípio da unidade. E Éfeso vai trazer exatamente sobre isso, sobre o fato, a igreja sendo um conjunto de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito e com a mesma intenção: adorar a Deus e pregar o Evangelho. Então, vamos falar um pouco dessa estrutura. No capítulo 1, verso 1 ao 2, veremos o remetente, destinatário e saudação. Depois, no capítulo 1, verso 3, do capítulo 3 ao 21, o ensino, que é a doutrina da carta. Depois teremos louvor pelas bênçãos espirituais, oração pela iluminação do Espírito, que é quem traz a compreensão, o entendimento, nós já falamos sobre isso. Pela graça, estando mortos, recebemos vida. Depois o texto de Efésios vai trazer sobre a salvação, que reconcilia judeus e gentios em uma só família, mesmo marcado por anos, essa convivência de rivalidades. Depois também traremos capítulo 3, verso 1 ao 3, é Paulo, o despenseiro dos mistérios de Deus. Depois a oração pelo poder do Espírito. Em seguida, teremos a aplicação do ensino à prática, a unidade e diversidade de dons, despojando e renovando e revestindo de uma nova conduta espiritual, a introdução, não andeis como gentios, depois a aplicações específicas, depois a recomendação de enchermos o Espírito, depois a recomendação de sujeitarmos ao Senhor, depois as orientações às mulheres e maridos, crianças e pais, servos e senhores, e depois o texto aí, bem conhecido, a armadura de Deus, e aí concluindo-se com as recomendações e saudações finais. Esse é o escopo da carta de Paulo aos Efésios. Teremos aqui como destinatários os gentios e judeus,
salvos pela graça mediante a fé, cristãos que lutavam para ser santos e fiéis em meio a uma sociedade totalmente pagã, cristãos que lutavam para viver em unidade, mas que eram atrapalhados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Também temos como contexto, já na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, onde ele demora ali por volta de 3 anos, e foi expulso pelos fabricantes de imagens da deusa Diana, e a escrita da carta aconteceu provavelmente na prisão de Paulo em Roma, como as demais outras também, porque lá em Roma, lembramos bem, que quando ele foi preso e levado a Roma, ele ficou cerca de 3 a 4 anos em Roma antes de ser morto, tá certo? Então nós teremos aqui, por exemplo, esta região da Ásia Menor, e vocês vão estar observando aqui que Efésios fica bem aqui, né, onde está essa marquinha verde que eu estou colocando agora. Então, na terceira viagem missionária, Paulo vai passar por Efésios aqui, e aí onde ele vai seguir. Falando um pouco mais sobre o contexto, a cidade de Éfeso era a mais importante do Império Romano, na Ásia, grande população, extremamente idólatra, e nós vamos ter ali as mesmas deusas adoradas em Corinto, Artemis e Diana. Então, provavelmente, iniciada por Áquila e Priscila, após a segunda viagem missionária de Paulo, e apoiada por Apolo, que tinha o dom da palavra, como diz Atos 18. Esse Apolo é um camarada muito bacana, eu gostei muito. Da primeira vez, eu me lembro como se fosse hoje, que eu li sobre Apolo. E eu vejo como, mesmo a pessoa tendo total domínio da palavra, ele foi humilde o suficiente, quando foi convidado por Priscila e por Áquila, a expor com mais afinco as verdades do Senhor. E mostrando, assim, então, a característica de Apolo, um homem sempre disposto a aprender. Também temos ali o apóstolo João, que mais tarde fez da cidade o seu quartel-general. Quando o João foi preso na ilha de Patmos, depois que solto, a referência é que ele voltou para Éfeso, tá? A igreja de Éfeso é a destinatária da primeira carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia, enviada por meio de João, como mencionei. Então vamos falar um pouco da deusa Diana. Segundo escavações feitas neste local, no século XIX, o templo foi construído sobre uma plataforma que media cerca de 73 metros de largura e 127 metros de comprimento. O próprio templo tinha cerca de 50 metros de largura e 105 metros de comprimento. Tinha 100 colunas de mármore de uns 17 metros de altura cada um. O teto era coberto de grandes telhas de mármore branco. Imagina o salão, né, que é esse templo grandioso. Gente, o que mais me encanta eram os lugares, porque quando nós falamos de Grécia, nós estamos falando de uma topografia, de uma geografia totalmente cheio de morros, totalmente despenhadeiros, literalmente. Os templos na Grécia eram feitos nos lugares mais altos, e uma estrutura, gente, que hoje, para ser feita, precisa de guindastes, precisa de tudo precário. Na época, eles construíram aí templos com mais de 100 colunas de mármore, né? Não eram colunas comuns, 50 metros de largura, 105 metros de comprimento. Então, um mega templo em um lugar totalmente acidentado, né? Então, a carta do apóstolo Paulo, escrita por Paulo por volta ali do ano 60 depois de Cristo, aproximadamente 30 anos após a sua conversão. E Efésios foi escrito na prisão, e fala sobre a essência da vida cristã, salvação, unidade da igreja, santidade, o propósito de Deus para o mundo através da igreja. Também nas grandes batalhas que o apóstolo Paulo teve que enfrentar ali, espiritualmente falando. Gente, eu queria deixar claro aqui para vocês que quando se prega o evangelho, é muito importante lembrar que quando você decide pregar para alguém, você está decidindo entrar em guerra direta com demônios. Entende isso? Jesus, ele diz que ninguém consegue entrar na casa do valente sem primeiro amarrar o valente. O valente é o demônio. E Deus,
ele só vai conseguir trazer libertação à pessoa para que ela possa segui-lo se o demônio, se a entidade que estava assumindo for derrotado. Então entenda uma coisa, eu sempre digo na igreja, Satanás nunca vai liberar ninguém para seguir Jesus. Entenda isso, não vai liberar. Por isso que uma das evidências da pregação do evangelho é a pessoa ter autoridade para expulsar demônios. Porque os demônios aprisionam pessoas a ponto de não permiti-las seguir ao Senhor. E óbvio que vai ter momentos que eles vão até deixar pessoas irem para a igreja, mas não vão deixar elas irem para Cristo verdadeiramente através da renúncia. Então, quando nós falamos de Corinto, vamos falar agora em Éfeso sobre batalhas espirituais, e o próprio Paulo vai dizer sobre batalha espiritual no capítulo 6, é porque a pregação do evangelho precisa estar alinhada, gente, com oração e jejum e com disponibilidade para lutar contra demônios, literalmente. Nós temos os demônios apresentados lá em Corinto, através das deusas lá, e agora teremos Ártemis Diana, que é a deusa da fertilidade aqui em Éfeso. Então nós teremos em Éfeso, por exemplo, muita bruxaria, magia, astrologia, adoração à deusa da fertilidade, que é Ártemis, então cujo o prestígio começa a cair em descrédito e o crescimento poderoso da palavra de Deus começa a ser exponencial. Então, todos aqueles homens que viviam, por exemplo, de construção de imagens, começa a perder aí a falência. Porque com a conversão das pessoas na cidade, eles vão deixando de comprar imagens, eles vão deixando de consumir. Porque entendemos bem, religião como forma de comércio nunca foi o princípio de Deus. A religião como forma de comércio sempre foi princípios seculares, de pessoas que não temem a Deus, mas que temem a outros deuses. Porque Jesus ficou tão furioso quando viram os mercadores lá vendendo coisas no templo. Não era o fato deles venderem, era o fato de que eles estavam usando da prerrogativa religiosa para ficarem ricos. Usando a prerrogativa religiosa para se abastar-se. E esse é o grande perigo, esse é o grande problema. Então agora os profissionais, os artesãos, os construtores de imagens estão empobrecendo, porque o povo está convertendo. Hoje, se isso acontecesse conosco no Brasil também, as fábricas de cervejas começarem à falência, as fábricas de cigarro começarem à falência, os donos de bordéis terem que fechar bordel porque não está indo ninguém ficar lá. Imagina, isso é uma evidência, gente, quando o evangelho de fato está sendo determinante em um lugar, tudo aquilo que lucra com o pecado começa a cair em desgraça, começa a fechar as portas. Então, quando o evangelho chega em Éfeso, Diana, Ártemis, né, que aí vai depender se é da cultura grego, né, ou romana, para entender essa deusa, todos eles começam a se empobrecer. E eles percebem, então, que o fato deles estar empobrecendo, o lucro deles estar caindo, é porque as pessoas estão se convertendo. E estão se convertendo porque tem um louco na cidade pregando o evangelho. E é por isso que, em contrapartida a isso, Paulo sofre uma perseguição, a igreja começa a sofrer perseguição, e aí a cidade vai se reunir, um grande ajuntamento, para barrar o avanço do evangelho, da obra de Deus, porque estavam preocupados com suas deusas, com suas profissões. Então os discípulos começam a ser perseguidos, e Paulo então tem que sair da cidade, como está registrado em Atos 19, 23. Então é um impacto direto, sabe, do servir a Cristo, do pregação do evangelho na economia daqueles que lucravam com o pecado. Então nós temos aqui a relação de Paulo com os Efésios, que era muito harmoniosa, e Paulo ficou ali por vários tempos, inclusive, sofrendo até essa perseguição. Ele tem que sair urgente da cidade. Então Paulo batizou
pessoas no nome de Jesus, inclusive ministrou na escola de Tirano, como está escrito em Atos 19, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia coisa extraordinária na cidade de Éfeso. Ganhou muitas almas para Cristo, como está em Atos 19, 26. Paulo explica que estava preso e expõe o grande plano de Deus em ter um povo para si, antes mesmo desse povo ter sido criado. Então, Paulo, falando isso, ele traz aí o seu primeiro objetivo, que todas as cartas de Paulo tinha seus objetivos a alcançar. Algumas ele colocava, outros ele simplesmente escrevia, a gente observa o objetivo, como no caso de Éfeso. Ele vai permitir os leitores da carta a compreender o ministério de Cristo ao criar um corpo com gentios e judeus, porque antes nós tínhamos judeus que se diziam escolhidos e cheios era a primícia, né, de Deus e o privilégio de ter sido a nação escolhida de Deus, que tinha choque com os gentios. Mas agora Paulo está vivendo, nos mostrando a junção de gentios e de judeus. Paulo também vai enfatizar que não fomos salvos só para nosso benefício, mas para trazer a glória e honra a Deus na dispensação da plenitude dos tempos. Então Deus, ele vem então sendo glorificado através do alcance de novas pessoas. Resumidamente, nos capítulos nós veremos aqui o primeiro, a saudação de Paulo. Paulo começa com louvor a Deus, especificando a atuação dos 13 membros da Trindade. O Pai planeja, predestinando e elegendo os crentes. O Filho promove a aceitação dos crentes e os redime, os revela a vontade do Pai, faz a sua herança. E o Espírito Santo o sela, né? O propósito divino, a glória e a supremacia de Cristo. É como se fosse chancelar, o carimbo vem pelo Espírito Santo. Depois ele vai trazer também a questão da oração, que os cristãos tomem conhecimento do propósito, do poder de Deus. E nos capítulos 2 e 3, lemos como ele atuará para a realização desse propósito. No capítulo 2, a salvação dos homens é pela graça, a reconciliação entre judeus e gentios mediante a cruz, e judeus e gentios como uma só família, como Paulo vai trazer a partir do verso 19 desse capítulo. No capítulo 3, a revelação da sabedoria de Deus em toda a criação mediante a igreja, oração por uma experiência mais profunda da plenitude de Deus, o mistério da união de todos os santos em Cristo. Então Paulo vai trazer sobre isso. Nos capítulos 4, 5 e 6, ele vai trazer diversas abordagens sobre relacionamentos conjugal e sobre a vida comum. União, ele vai estar falando no capítulo 4, verso 1 ao 6. Maturidade, capítulo 4, verso 7 ao 16. Renovação da própria vida, capítulo 4, 17 ao 5, 20. Depois, sujeição dos relacionamentos, maridos e mulheres, filhos e pais, escravos e senhores. Então, aqui na carta, Paulo vai estar trazendo sobre uma abrangência de papéis, finalizando. Sem falar no capítulo 6 sobre a guerra no mundo espiritual. Ele vai estar dizendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados que habitam nas regiões celestes.